Rosane e hoje eu vou ensinar para vocês como pintar uma farmacinha de quarto de bebê. Eu já adiantei um pouco e fiz aquilo que eu ensino lá no vídeo do abajur. Eu peguei, passei, dessa vez não passei na goma laca, porque como a cor é bem clarinha, eu passei a base acrílica, tá? Na verdade, essa base para artesanato, ela é branca, então me facilita na hora de passar uma tinta clarinha. Então eu passei essa base acrílica, eu usei uma tinta acrílica, usei uma tinta destas acrílica e essa também acrílica brilhante. O que aconteceu? Eu tenho o costume de usar tinta PVA. Como eu usei essa acrílica, eu achei ela muito líquida. Essa aqui, ela é bem consistente, mas na hora que a gente distribui com o pincel, não precisa nem molhar o pincel, porque se molhar vai ficar terrível. Ela é praticamente para se passar pura. E o que aconteceu? Eu percebi que ela fica muito líquida e fica muito plástica, sabe? É uma tinta plástica. Então, na hora que junta uma peça com a outra, às vezes cola um pedaço no outro, mesmo estando seco. Não aprovei. Eu já usei tinta acrílica para pintar tela. E para pintar tela eu uso bisnaga da tinta acrílica. Então é totalmente diferente o contato da tinta acrílica numa tela para um objeto de madeira. Eu particularmente não gostei. Muita gente usa essa tinta acrílica para evitar que precise passar um verniz. Só que eu achei que dificultou o trabalho. Eu tive que dar umas lixadas, não fiquei satisfeita. Achei que ficou esbranquiçado algumas partes. Então eu trouxe para vocês o nome da tinta que eu usei, que é a Violeta Cobalto, tá? É uma acrílica da Colors, acrílica Colors da Acrylex, tá aqui o nome, não sei se vocês conseguem ver. E eu acredito que tem essa mesma tinta para artesanato da Acrylex. Eu consegui, essa aqui é uma tinta acrílica brilhante, essa é uma tinta fosca para artesanato. Tá? E as duas são da mesma cor, que é lilás, ok? Então tem como vocês verem até testarem. É a número 528 da Acrylex. O número dessa é 321. Enfim, já ensinei como passar a base para artesanato ou a goma laca, né? No caso aqui eu usei a base para artesanato. Passei uma lixa P120 na peça toda, nos cantos, né? Todos os cantos, passei a mão para ver se estava bem lisinha e antes de começar, obviamente, eu tirei os fechos com uma chave de fenda bem fininha para entrar naqueles preguinhos bem pequenininhos, tá? Então, como eu não estou achando ainda perfeita a minha coloração, né, minha tinta, estou achando que ainda tem umas partezinhas brancas, eu aproveitei para não fazer isso sem mostrar para vocês. Por quê? Porque assim vocês veem qualquer dúvida que vocês tiverem, ver como que se faz, se não lembrar, como passar. Eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui. Lembrem-se, eu gosto de trabalhar em cima de papelão. Papelão, tábua, fórmica, alguma coisa que seja fácil de retirar e trazer para cá, limpar, ou se sujar, jogar fora, tá? Jornal não, que jornal é escuro, é sujo, tá? E pode passar aquela cor escura do jornal e sujar a sua peça. Então, olha, eu vim aqui e fiz nada mais nada menos que isso aqui, tá? Só que dessa vez eu não tô passando a minha tinta lilás acrílica, eu resolvi passar a base para artesanato PVA, achei que ela combina bem mais com o meu tipo de trabalho, tá? Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Você pode usar tinta acrílica, se apaixonar por ela e só querer trabalhar com ela.
Eu experimentei, já tinha experimentado antes com a tinta branca, achei que era da marca, da tinta e tal, e agora eu tô vendo que não, que pra mim tem diferença, então eu venho passar com essa. Uma coisa interessante também é o uso do rolinho. A tinta acrílica, ela tem uma forma de marcar o pincel, né? Então, assim, é interessante quem preferir usar o rolinho daquela forma que eu sempre falo. Passa o pincel com tinta no rolinho, para evitar que o rolinho coma a sua tinta toda. Uma outra opção de passar o rolinho é que as pessoas elas erram, elas passam o rolinho assim, e não, tem que passar assim, para que quando ele gire, vá pegando tinta em toda ela, toda a parte do rolinho, tá? Bom, eu vou dar uma mão super rápida aqui, porque já tá praticamente perfeita a minha tampa, ó, tá? É só mesmo assim, porque ficou umas areazinhas branquinhas e eu quero consertar isso. Aqui na lateral é importante, quando a gente for pintar, ter cuidado para na hora que for fazer a parte de dentro não vazar pro lado de fora. Então o que eu recomendo? Recomendo que comece pintando por dentro, tá? Eu aqui já pintei por dentro, ainda vou dar uma outra mão, mas a minha recomendação é: qual a ordem que eu vou fazer as coisas, né? Bom, eu aconselho o seguinte: primeiro, uma base branca para artesanato. Passei na minha peça toda, depois de soltar todos os parafusinhos, os fechos para não sujar de tinta. Passei nela toda, eu vou lixar. Lixo a minha peça. Vou lixar minha peça toda? Não. Vai lixar as quinas, certo? Vai passar a mãozinha, vai ver aonde que tá áspero. Se por acaso tiver muito áspero nas partes lisas, aconselho que lixe, dê pelo menos uma lixadinha por alto, assim, não precisa ser aquelas lixadas fortes que você acaba cansado, mas dê uma lixadinha. E aí você vai pintar primeiramente a tampa, só que em vez de você começar por fora, como eu tô fazendo aqui, ó, começar por dentro. Por que eu tô pintando por fora primeiro? Porque eu tô querendo ensinar como que eu vou decorar essa peça. Então, para não usar o meu secador, eu vou deixar essa peça secando, porque para mim ela no momento é a mais importante pra gente trabalhar, tá? Essa peça é uma peça que vem dentro de uma bandeja, que ela sai, né? Ou você pode colocar ela fixa nos pezinhos, ou pode prender os pezinhos na parte de baixo e colocar a bandeja tirando e saindo. Eu prefiro colocar a bandeja fixa nos pezinhos, porque às vezes fica aquela sujeirinha na parte de dentro e com o pezinho é pior, né, para limpar. Então geralmente eu sou muito, eu penso logo na facilidade de limpar. Então eu acho que o ideal é você prender no pezinho. Não é o que se faz, geralmente o pezinho fica embaixo preso. Mas na questão de limpeza, é bem melhor você colocar o pezinho preso na bandeja, tá? Então, ó, já tô aqui passando também na parte de dentro. Essa parte de dentro eu pintei de lilás, da mesma cor que eu pintei a tampa por fora, e vou pintar a parte de baixo da caixa também por fora de lilás, tá? Eu gosto de fazer essa brincadeira com as cores. Então, se vocês observarem, vai ficar um contraste de cores, uma superposição das cores, e vai ficar bem bonitinho lá dentro quando a gente olhar a caixinha pronta. Eu comprei uma caixa no site, na internet, vem dizendo caixa farmacinha, né? É uma farmacinha. Geralmente na parte que tem mamãe e bebê, que vende kits para bebê, vem farmacinha. Essa farmacinha, ela pode vir tanto para bebê, né, nessa parte, e pode ser comprada também para fazer com uma farmácia em casa, né? Claro, você vai fazer uma coisa mais adulta, mas se você quiser, você pode fazer uma farmácia até para casa também. Quem quiser decorar,
né? Uma caixinha para colocar remédio, ó, também é uma ideia. Bom, como vocês podem ver, na hora que eu pintei aqui, borrou para cá, que é aquilo que eu falei do outro. Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai pintar a beirinha para não borrar. Se passar a ser um problema isso, eu aconselho usar uma esponja dessas de cozinha. Vem aqui, tira o excesso da esponja e vai batendo ela aqui na beiradinha para não passar para o lado. Dá até fazer de uma outra cor que não seja nenhuma dos dois lados, tá? A esponja, ela ajuda muito nesse tipo de coisa. Isso aqui eu vou pintar de lilás escuro. Vou dar mais uma olhada aqui, ó, que ainda tá bem esbranquiçado. Vou passar minha tinta aqui também, para complementar meu trabalho. Ó, observe que sempre no mesmo sentido, tá? Sempre, ó, no mesmo sentido em toda a peça. O meu pincel é um pincel médio, né? Se for muito pequeno vai te dar mais trabalho para pintar. Deixa eu pôr mais um pouquinho de tinta. Eu quase não estou molhando porque eu não estou sentindo necessidade de molhar. Aqui já está bem mais sem defeito, então é mais rapidinho, ó. Deixa eu só dar uma ticada aqui, tirar o excesso da água. É importante quando você molhar o pincel, você tirar o excesso da água, porque senão pode acontecer de escorrer a água com a tinta, fica um caos, né? Porque vai acabar sujando outras coisas, onde não é para sujar da mesma cor. E aí borra seu trabalho. Então venho aqui, passei, por dentro eu pintei de violeta cobalto, né? Com tinta acrílica.